climão geral, climão total, gravação interrompida. Foi realmente uma situação muito delicada e você vai saber disso com absoluta exclusividade com o nosso repórter Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho. Hoje também Sabrina Sato conversa com o nosso programa e Mama Brusqueta abre o coração. E tem surpresa para Mama Brusqueta aqui no programa. Já e já o Vladimir Alves tem uma notícia também que vai ser importante para ela, se ela ainda não estiver sabendo, e importante para vocês, que eu acho que vão gostar também do que vocês vão saber, tá certo? A gente volta com tudo isso e muito mais, inclusive reviravolta no Domingão do Faustão, a lista do Big Brother, que tem de hipnotizador até ginecologista, anestesiologista, para vocês terem uma ideia, e por aí vai. E tem gente que já foi processada, tem gente que já está sendo processada, tem um jovem virgem, tem um outro mimado que a mamãe tem que fazer a cama dele até hoje, enfim, tem de tudo nessa nova edição, mas nada do que eu imaginava que fosse ser. Estou decepcionada. Vamos girar e a gente volta já, tá? Bom, de volta aqui ao nosso programa, daqui a pouquinho nossa Rota da Fofoca, hoje muita coisa também para nós falarmos. Um dos bafões de Felipe Campos é sobre a amizade de Rodrigo Faro com Luciano Huck. O que isso tem a ver com a Rede Globo? Só ele é quem sabe, ele é que vai contar daqui a pouquinho pra gente, tá? E também o Thiago Rocha vai falar de, olha, a vida romântica do Henrique Castelli e da Paola Oliveira, que tem coisa muito confirmada aí que a gente já tinha comentado aqui. E hoje nós temos uma visita muito especial que deve ficar com a gente aqui por 3 a 4 meses, que é ele, ó, Thiago Leifert, né? Porque nós vamos falar tudo sobre Big Brother. Vocês se lembram que esse bonequinho foi o próprio Thiago Leifert que mandou pra gente na edição do ano passado, aquela que a gente deve deletar da história do Big Brother, já prontinho, agasalhadíssimo, no caso da gente mandar o Thiago pra geladeira por qualquer coisa que aconteça aí nesse decorrer dessa edição do Big Brother. Era da passada e vai ficar para essa, já que na passada não valeu nada realmente. Então, Thiago Leifert, que hoje já esteve no programa da Ana Maria Braga, que também já voltou ao vivo falando tudo sobre a casa, nós vamos analisar já aqui no nosso programa. E a gente volta direto daqui a pouquinho com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca do A Tarde é Sua, falando aí sobre esse problema que aconteceu na reta final da novela Bom Sucesso, reta final de gravações, termina essa semana, né? Termina na sexta, com um grande ator do elenco, que teria tido um show de estrelismo, dado um show de estrelismo lá, não concordou com umas coisas das cenas finais, teve climão mesmo, gravação interrompida. Daqui a pouquinho você vai saber tudo aqui no nosso A Tarde é Sua. Mas agora a gente vai girar, voltamos já e você não esqueça que aqui a tarde é mesmo sempre sua. Vamos lá. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então já a gente vai para o Rio de Janeiro conversar com o Alessandro Lobianco, mas o Vladimir Alves já está aqui com a gente com seus bochichos. Boa tarde, Boa tarde, Sônia Abrão. Preparado para essa segundona aí? Eles aprontam demais final de semana, né? Meu Deus. Tô cansada. Dá 2 dias de folga, o povo cai na esbórnia. Férias de novo. Tá de férias que eu vou estar a trabalhar. Volta a trabalhar quem entrar de férias. E assim a gente vai, né? Thiago Rocha aqui tá sabendo de muita coisa. Vida sentimental dos artistas. Hoje é só coração, Sônia Abrão. Que bom. Novos relacionamentos. Certo, e eu conto daqui a pouco. Isso, né? Ótimo. E os bafões de Felipe Pois é, Campos? e hoje tem tudo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para tarde. vocês. E hoje tem muita história boa, viu? Como disse o Vlad, eles aprontam no final de semana. Exatamente, aqui você fica sabendo de tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto para o Rio de Janeiro, justamente por conta dessa história que vocês vão conferir aqui no nosso programa agora, que vocês sabem que são as gravações finais aí da novela Bom Sucesso, esse grande sucesso, mais uma novela das 7 que dá mais audiência que novela das 9, né? Ela está consagrada realmente, já fica aí como um dos grandes destaques do horário das 7 da noite. E assim, o pessoal quer gravar mais de um final, 2 finais, 3 finais. A situação de como todo final de novela é de correria e é de muita tensão, né? E numa dessas, nessa gravação de um dos finais, um dos grandes atores da trama resolveu, né, ou não aguentou a pressão e teve um piti mesmo. Ele não aceitou algumas coisas que iriam rolar ali nessas cenas que seriam
tensas e até de um certo modo violentas e não quis gravar, né? Parou a gravação, ficou um climão. O que resultou disso tudo depois? Qual foi a solução encontrada? Tudo isso quem vai te contar é o Alessandro Lobianco, mas era uma coisa que ninguém esperava. A gente fala, quanto mais elogia, estraga, né? É tanto elogio, é tanta coisa sendo falada de bom, em termos de interpretação, de destaque na trama, de ser uma peça fundamental, de repente pode ter subido a cabeça, ou não. Nós, ainda sem todos os detalhes, podemos até estar sendo injustos, mas numa primeira olhada da situação, o que até os colegas acharam ali é que era show de estrelismo mesmo, que não precisava acontecer da maneira que aconteceu. Mas vamos direto para o Rio de Janeiro, vamos dar um oi aí, boa tarde para Alessandro Lobianco. Boa tarde, Lobianco, tudo bem? Boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa tarde a todos os meus colegas aí, todos que nos assistem. E realmente, gente, uma situação muito chata na reta final de Bom Sucesso, uma novela que, como você ressaltou, Sônia, uma audiência bem satisfatória para a Globo. Mas no final da semana passada, Sônia, começaram já a gravar o último capítulo da trama. Sim. E justamente no último capítulo da trama, essa situação chata, esse ator realmente ele não concordou. Segundo esse ator, o que estava ali no roteiro que ele recebeu no script de gravação não tinha o detalhamento do que ele teria que interpretar, a ação que deveria ser desenrolada. Então ele ficou bem chateado. Deixa eu explicar aqui os detalhes, Sônia. O negócio é o seguinte: é uma situação muito chata que atrasou legal a gravação nos bastidores. Essa gravação do último capítulo, ela tinha que ser feita com uma certa luz, então ela tinha a programação de concluir a gravação às 17h30, às 5h30 da tarde, e só acabou por volta das 8 da noite, por causa desse imbróglio. Então teve que ser feito de uma forma corrida no final, direção falando a luz tem 2 minutos, tem 3 minutos, isso gerou uma tensão muito grande. E era uma cena, Sônia, que envolvia o ator, o Armando Babaioff. Era uma cena final, o personagem dele é super destaque na novela, é o Diogo. E o que era essa cena? Ganhou 2 tapetes vermelhos aqui no nosso programa. Verdade. E ele até está sendo indicado a alguns prêmios pela atuação nesse papel. Merece. Eu já votei nele, inclusive, porque acho merecido mesmo. Claro. Mas eu vou explicar o que era a cena, Sônia, e vou explicar na sequência o que aconteceu com base nessa cena. Tá. O último capítulo da novela, o Diogo está na prisão. E ele acaba mexendo com um grandalhão, aquele cara mais forte, mais temido do presídio. Sim. É uma cena em que os detentos eles estão jogando bola e a bola acaba caindo no pé do Diogo. E aí o Diogo, ele acaba dando, eu já tô dando um spoiler do último capítulo. Total, porque o pessoal tava na dúvida, o Diogo morreu, não morreu. Você já sabe que não morreu, né? Não morreu. Não morreu. É porque se eu não falar dessa cena final, eu não ninguém vou conseguir explicar. Ninguém vai entender a encrenca, Ninguém vai entender. Uhum. E na hora que tá tendo esse futebol, a bola acaba parando no pé do Diogo. E aí o Diogo chuta de volta e essa bola cai justamente aonde? Acerta o grandalhão. Tá. Acerta esse cara que é o mais respeitado ali no presídio. E aí o cara vem tirar satisfação com o Diogo. E nesse momento, o Diogo começa a debochar dele, cantando aquela música do Nego do Borel, Você Partiu Meu Coração. Ah, meu Deus. Tá. E o cara fica conversando com ele fica cantando. Quando o cara começa a tentar que ele tá cantando, ele fecha a mão e dá um soco no grandalhão. Essa era a cena, só que o clímax da cena é que depois do soco dele, Sônia, dá aquela confusão generalizada no presídio e o Diogo acaba tomando uma coça de todos os detentos, mais de 20 detentos. Certo. Começam a bater muito nele e é uma cena muito forte, que ele fica apanhando e cantando a música. Ele não para de cantar, ele fica quase inconsciente, apanhando e Você Partiu Meu Coração. E aquela bateção, soco, chute, é uma cena que ele é espancado, literalmente. Sim. Toma uma coça cantando. Mas o que pegou? Os diretores, nesse dia, eles estavam com outros compromissos, eles estavam fazendo outras tomadas. Então, para a cena do Armando Babaioff, quem dirigiu ele foi o Felipe, que era um dos assistentes de direção que estava ali dando esse apoio pro diretor. E aí, quando o Felipe foi passar essa cena para o Armando, que o Armando teve conhecimento exato do que era a cena,
ele não quis gravar. Num primeiro momento, ele falou que não ia gravar porque ele não tinha ensaiado suficiente para fazer uma cena que requer uma coreografia. Ele usou essa expressão, isso é uma cena coreográfica, requer uma técnica, porque eu tenho que dar o soco, depois eu tenho que tomar um soco, cair, receber vários chutes e socos, tem toda uma técnica. E aí, quem estava lá próximo diz que ele estava reclamando muito, que no roteiro que ele recebeu, só estava falando, o personagem apanha. Mas não estava falando se era de 1, se era de 2, se era de 3, muito menos de 20. Tá. E aí disseram que ele deu um show de estrelismo lá, isso é o que as pessoas que estavam presentes ali me passaram, que ele não quis gravar, falou que não ia. E aí o Felipe começou a conversar, a gente tem as imagens do Felipe tentando convencer ele a fazer a cena, explicando. São essas? Sim, essas imagens que estão no ar, Sônia. Olha, teve muita conversa. O Armando está de costas aqui, vocês estão vendo, não é? E o assistente de direção está conversando com ele, explicando, é isso? Isso. Depois de muita conversa, Sônia, quase... Mesmo. Isso. Depois de quase uns 40 minutos de conversa, ele resolveu fazer alguns takes. Mas ele não gostou. Falou que não estava bom, estava fake, não estava passando impressão de verdade, que realmente não ia mais gravar. E aí o Felipe, que era o assistente que estava dirigindo ele, isso todo mundo conta, eu conversei com mais de 3 pessoas que estavam ali, falaram que o Felipe falou, Armando, então vamos lá para a gente resolver, a luz está baixando, a gente tinha que terminar isso 5h30, já são quase 6 horas, o que você precisa para fazer essa cena? E que ele só olhou para o Felipe e teria falado assim, olha, ensaiar incansavelmente. Meu Deus. E que ali gerou uma tensão, porque o pessoal falou, olha, a novela tem que terminar sexta-feira, essa cena só tem esse dia de locação, a figuração já está toda aqui, já está todo mundo aqui, não tem como remarcar essa gravação. Se você não gravar agora, vai quebrar a novela, tem que gravar. E aí ele ficou bem chateado, e aí é o momento que a gente tem uma imagem também que falaram que ele se excluiu ali do pessoal, sentou numa escada. Isso tudo aconteceu num anexo ao Projac, não é exatamente dentro do Projac, é um espaço cenográfico do presídio ali na Estrada dos Bandeirantes, é um anexo mesmo. E o pessoal começou a ficar bem preocupado e falou, bom, vamos ver o que ele vai fazer, porque ele foi ligar para alguém. Ainda não se sabe ao certo quem falou com ele no telefone, se foi mesmo o diretor ou até se foi a autoria da novela, que ele ligou para reclamar que isso não estava no roteiro, mas o que se sabe, Sônia, é que ele ficou cerca de meia hora no telefone, reclamando, conversando. Isso já estava mais de 1 hora a gravação parada quando começou, então o pessoal ainda ficou esperando esse telefonema, mas falaram que depois desse telefonema ele voltou, resolveu fazer a cena, deu tudo certo, mas causou um transtorno danado porque terminaram quase 8 horas da noite de fazer essa cena. Então, assim, muita gente comentou 2 coisas, Sônia. Uma, poderia até não estar tão detalhado no roteiro, mas a partir do momento que estava todo mundo ali alocado, não tinha necessidade de, apesar de não ter sido um bate-boca com xingamento, dedo na cara, aquela coisa... O bate-papo que foi, a discussão profissional que foi, muita gente ficou chateada, acharam que não era para chegar a esse ponto, que não precisava levar isso mesmo. Quase. E o que falam é, olha, foi muito jogo de cintura do Felipe, porque por pouco as gravações não iam ter que ser adiantadas para um outro dia. Deixa eu só te interromper um momentinho. Informação do jornal O Globo. A atriz Regina Duarte aceita convite do presidente Bolsonaro para conhecer a Secretaria de Cultura e diz estar noivando. Então, ainda não aceitou e a reunião começou às 15h, são 3h25, não deu a resposta definitiva, mas nesse momento diz que já existe um noivado. Ela já estava fora da Globo mesmo, né? Então, aí a emissora não tem nem que se posicionar a esse respeito. Voltando... De informação, estava aqui no Rio, está todo mundo ansioso para saber se ela vai ou não Exatamente, é o ponto de interrogação. É isso. E aí é o seguinte, Sônia, falamos com todos os lados da história. Hoje de manhã eu entrei em contato com o Armando pelo WhatsApp, ele estava online, visualizou todas as minhas mensagens, mandei para ele, não tive retorno dele.
entrei em contato com a Aline Mattoni, que trabalha no escritório da Juliana Mattoni, que é assessora dele. Passei até os vídeos, expliquei toda a história. E a Aline Mattoni falou, olha, nesse caso aqui específico a gente prefere não comentar e eu vou pedir que você pegue um retorno da Rede Globo. Nesse caso, já que tudo aconteceu ali dentro da cidade cenográfica, nós entramos em contato com a Rede Globo, eles enviaram há poucos momentos antes do programa começar, mandaram um e-mail pra gente e suavizaram, minimizaram. A Globo diz o seguinte, que não houve nenhuma discussão nesse nível de bate-boca e tal. E ela ressalta que a novela, durante toda a trajetória, ela colecionou um índice de boa audiência e não só de boa audiência, também colecionou críticas positivas no sentido de bom relacionamento entre atores e elenco. E aí a Globo explica que, especificamente sobre esse caso, o que houve ali foi uma conversa artística entre um ator e a direção, no sentido de ter uma proposta para melhorar ali o trabalho, né? A cena final, segundo a Globo, isso são discussões normais que acontecem mesmo ali dentro de um ambiente de gravação entre ator e direção, mas a impressão que a gente tem, particularmente com todo mundo que a gente conversou, é que foi bem chato o que aconteceu e que esse comunicado parece que tenta minimizar aí um pouco isso, né? Que aconteceu. Arrumadinho, mas não corresponde totalmente ao que aconteceu e ao climão que foi gerado e o atraso de trabalho que foi gerado, né? Cenas que tinham que ser gravadas até 5 ou 5h30 da tarde só foram terminar às 8 da noite. Essas imagens que o Lobianco está mostrando com exclusividade aqui pra gente, que é o momento em que o assistente de direção, o pessoal lá que está comandando as gravações conversa com ele, a gente vê ele nitidamente irritado, não é? Com os detalhes das cenas que ele teria que gravar e que ele acha, ator que vem dando banho de interpretação, não se sentiu tão preparado para encarar sem ter um ensaio e sem dominar umas cenas que seriam de violência, inclusive, mas acabou gravando. E você sabe se gravou do jeitinho mesmo que estava no script dos autores, Lobianco? Olha, eu ia até falar isso agora, que eu até achei engraçado, conversando com quem estava lá participando da cena, que falou o seguinte, olha, no final de tudo foi até bom, porque ele ficou com tanta raiva, ficou tão emburrado, que ele jogou isso tudo pro personagem e a cena falaram que ficou excepcional. Falaram que a cena realmente ficou muito boa, mesmo que talvez nem ficasse tão boa se tivesse adiado. Que aquele clima que pesou acabou sendo uma coisa positiva para o que a cena pedia ali naquele momento. Certo. Mas falaram que foi trabalhoso porque mexeu com o psicológico ali do set de filmagem inteiro, né? E principalmente pelos diretores não estarem presentes, a assistência ali ficou naquela sinuca de bico, né? A gente peita para fazer essa gravação, porque se a gente for no ator, será que a gente está passando por cima do diretor que falou que hoje o nosso trabalho era fazer essas gravações? Então, até isso ser discutido, até ter esse telefonema entre o Armando e alguém ali da direção, que não sabe ao certo, foi esse telefonema que teria resolvido, porque a discussão com a direção não teria dado uma solução ali naquele momento. Tá certo, e meia hora de telefonema, todo mundo esperando, a luz caindo, né? O sol vai se pondo, não era nada do horário que eles precisariam e já estava bem atrasado realmente, viu? Obrigada, Lobianco, valeu realmente, são ótimas essas imagens. Até daqui a pouquinho, hein? Tá? Até já. Até já. E olha, só para emendar essa história do Armando Babaioff, o Diogo da novela, não é? Ele tem mais cenas ainda para a reta final, porque o Diogo ele não morreu no incêndio, pelo menos, né? Se esse for o final definitivo, esse que a gente está falando da prisão, antes de ser preso, ele volta para acabar o que ele começou, e principalmente em relação à Nana. Ele volta para aterrorizar a Nana, que vai estar grávida novamente do Mário, né? Eles queriam tentar um bebê, dá certo, ela está grávida novamente, mas aí ele volta e ele tenta acabar com a vida dela. Claro que não vai conseguir, né? A Nana e o Mário devem ter um final feliz e provavelmente depois disso é que ele acaba preso e sendo castigado na prisão, espancado, comendo um pãozinho que o diabo amassou mesmo. Agora tem uma outra bomba para esse final e que aí envolve o Alberto, o personagem do Antônio Fagundes. Ele morre?
morre, ele morre. Ele primeiro vai para o carnaval, depois ele vai para casa, depois ele morre na biblioteca, em meio aos livros dele, aquela coisa toda que a gente contou para vocês. Aí, o Alberto vai ter o corpo cremado. A urna com as cinzas dele vai para onde? Para a biblioteca, que era o paraíso da vida dele. Né? Ele era o dono da editora, tinha uma biblioteca na própria casa. E lá sempre tem um vaso com flores, um arranjo assim. Depois da cremação, os amigos vão lá, pegam objetos dele para guardar de recordação, tiram da biblioteca, um pega a bengala, a enfermeira pega uns pertences. E a Paloma ainda vai continuar lá por uns tempos. Ela vai trocar as flores num gesto de carinho, como sempre. E tem uma foto dele perto da urna e ela vai conversar com essa foto, né? Um hábito que ela começa a ter, até o momento que ele responde, até o momento que em espírito ele aparece para ela e a partir daí eles vão bater papos muito animados sobre literatura, sobre o mundo dos livros, que era aquilo que os dois amavam juntos. Então, provavelmente esse seja essa a última cena, é criativa, é inventiva, né? Vamos ver se o público vai curtir, tá certo? Bom, vamos começar nossa roda Vamos da lá. fofoca? Começamos. Então, vai lá. Começamos. Bom, primeiro, dá para comentar o babaiope? Não precisa? O que você quer, Marmita? Então, comentando. Não sei, estranho, né, esse comportamento dele. Mas não sei se vocês observaram, não sei se é a composição do personagem, mas naquelas imagens ele aparece com um cansaço. Quando ele começa a andar assim para o lado, você vê que o cara está cansado. E talvez essa exigência de tanto empenho na novela tenha feito com que esse desentendimento tenha ocorrido. Né? Desestabiliza. Acho que é mesmo. normal. Fala. Acho que foi um momento. A gente escuta falar que ele deu trabalho, que ele fez. Ele... Não, é um negócio... Acho que naquele momento ele falou, pô, peraí, mas não é tudo isso que eu imaginei que tinha que fazer. Mas um negócio, era. né? Eu achei que era só um negocinho, uma briga Reclamou, simples. Tal. sapateou, mas fez, Mas né? fez. E por que as pessoas estavam pressionando? Porque depois a luz do dia Sim. é de um jeito e a luz da noite era outra. E aí não ia ter continuação. Então, Não eu tem acho que preso no pátio jogando bola durante a noite, Madrugada. né? Precisava ser a luz do dia mesmo. Então, acho que só foi isso, mas espero que seja só um momento. Pelo menos ele não tem antecedentes. Não tem. Não tem E assim, antecedentes. acabou fazendo o trabalho e, pelo jeito, fez um excelente trabalho, como o Lobianco disse. Já que ele estava com raiva, ele soltou Valeu a os pena, cachorros, né? valeu a pena. A cena ficou perfeita e vocês vão conferir. Diga, Felipe. Eu acho que não. Eu acho que quando ele recebeu o roteiro, que ele viu ali apanhar, de repente surgiu alguma dúvida, entre em contato com o roteirista ou liga para a produção, tenta esclarecer direitinho. Mas é aquela loucura também. Final, Sim, um final de roteiro sem obra. detalhamento é complicado Final também, de né? obra, você correndo atrás, tudo acontecendo, todo mundo querendo se ver livre, essa é a grande verdade, porque já está todo mundo estressado. Mas eu acho que vale a pena, às vezes você na dúvida, entre em contato com a produção, entre em contato com o roteirista, você tem uma equipe gigantesca aí de pessoas trabalhando para você e trabalhando em função disso. Geladeira? Eu acho que não. Geladeira? Também não. Geladeira? Que não. Nesse Também momento, não. Ele fica do nosso programa com os 2 tapetes vermelhos que ele mereceu realmente e palmas aí pro Armando Babaiope. O resto, né, é consequência de reta final de novela.